Fala galerinha, como estamos? Caio Ferreira aqui falando o que você tem que ouvir no tratamento da dor, a respeito do tratamento da dor, na lata, doa quem doer, baseado em ciência, baseado na melhor evidência disponível. Hoje a gente vai falar sobre como você identificar se o profissional da saúde está te avaliando bem. Como é que eu sei se aquele cara que eu paguei, investi alto para tratar da minha dor, tá me avaliando bem? Quais são os critérios para eu saber se eu tô tendo uma avaliação baseada em ciência ou baseada em achismo e empirismo? Um dos discursos da maioria dos meus pacientes é que, Caio, eu já tentei de tudo, eu já fiz osteopatia, quiropraxia, RPG, eu já fui no ortopedista, já fui no especialista em coluna, já fui no neuro, já fui em todos os tratamentos que você já ouviu falar, já fiz acupuntura e tô vindo em você pela última esperança. Você é minha última esperança porque você atendeu minha tia, uma sobrinha minha, tal, e ela melhorou muito e me indicou você, eu tô vindo aqui com uma última oportunidade. Esse é o discurso que a maioria dos meus pacientes me falam quando chegam aqui no consultório. E aí, eu quero desmistificar esse já tentei de tudo aqui para você. Primeiro porque é muito diferente você receber um tratamento baseado em ciência e um tratamento que não é baseado em ciência. Por exemplo, imagina que você tem uma dor no bumbum irradiado para a perna. E aí a gente sabe que existe um first line care, um cuidado inicial recomendado mundialmente para quem tem dor ciática, né? Aquela dor da lombar irradiada até o pé, do bumbum irradiado até o pé e por aí vai. Qual que é esse primeiro grau de tratamento recomendado? Olha, a gente tem para isso a gente tem guidelines. Guidelines são trabalhos onde experts no tratamento daquela condição dão suas opiniões baseadas nas evidências científicas. Quando a gente precisa saber se uma coisa funciona, por exemplo, cloroquina funciona para coronavírus. Como é que a gente sabe que aquilo funciona ou não? A gente separa dois grupos de pacientes com coronavírus, um grupo toma cloroquina, o outro grupo não toma nada, e a gente acompanha o desfecho final, que seria a redução de morte ou redução da internação. Quando a gente vê que a cloroquina não adiciona benefícios a quem está internado, entubado sob oxigenação, por terapia de oxigênio, entubado na UTI, a gente confirma, olha, a cloroquina não funciona para coronavírus. É assim, através de um ensaio clínico controlado, aleatorizado, que a gente testa a eficácia de qualquer intervenção, seja ela remédio, acupuntura, terapia manual, exercício e por aí vai. Uma vez que agora você já sabe como é que a ciência testa e comprova se uma coisa funciona ou não, a gente precisa pegar as diversas condições de dor musculoesquelética. E hoje eu vou falar especificamente sobre ciática para você saber se você está sendo bem avaliado ou não. Vamos lá. Se a gente pegar toda a população do mundo que tem dor ciática e a gente dividir em dois grupos, a gente vai acompanhar por 1 ano ou 2 anos, já tem estudo com acompanhamento de 24 meses, a gente acompanha por 1 ano, 2 anos, o grupo que tem dor ciática e não faz nada, não adiciona nenhuma rotina de tratamento para a sua condição. E a gente pega o grupo com dor ciática e testa RPG, testa pilates, testa musculação, testa natação, testa PNF, testa método Mackenzie, osteopatia, enfim, remédio, pregabalina, miozan, mioflex, codeína, tramal, tramadol, por aí vai. Então a gente está testando nessa população quais intervenções são melhores do que a história natural daquela condição, beleza? Uma vez que a gente conhece isso, a gente vai pegar esses pacientes com dor ciática que não fizeram nada e acompanhar o desfecho ao longo de 1 e 2 anos. No final de 2 anos, olha só, no final de 2 anos, 86% dos pacientes com dor ciática que não fizeram nenhum tratamento estão melhores. Caio, como assim? Como é que você sabe que ele está melhor? A gente aplica questionários. Como assim questionários? Os questionários
tem a função de mensurar intensidade da dor, ansiedade, escalas de depressão, cinesiofobia, incapacidade. Você concorda comigo que um paciente com dor ciática, que não consegue dirigir para ir no trabalho, é um paciente que tem mais problema do que um paciente com dor ciática que continua trabalhando? Você consegue ver para mim que um paciente com dor ciática, que tem dor no ato sexual e não consegue fazer sexo com seu marido, é um paciente que tem mais problema do que um paciente que está com a vida sexual ativa e está com dor ciática? E aqui eu quero levantar a bandeira que às vezes o problema vai continuar com o paciente, mas a capacidade funcional vai melhorar. Como assim, Caio? O paciente vai continuar, vai conseguir fazer todas as coisas que ele não fazia, a dor ainda vai estar lá, de uma forma mais controlada, mas ele não vai estar mais incapacitado. Porque é isso que a gente trata na fisioterapia, dor e função, beleza? Então vamos lá. Quando a gente aplica esses questionários, a gente quer mensurar percepção de melhora global do paciente, né, o GPE, Global Perceived Effect. A gente quer mensurar índice de cinesiofobia, medo para execução de diversas atividades, como trabalho e atividade física. Para trabalho, a gente tem o FABQ, que é o Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. E para atividade física, a gente tem a TAMPA, né, Escala de Cinesiofobia para Atividade Física. O FABQ também mensura atividade física. Mas se a incapacidade do paciente com dor ciática for mais para atividade física, a gente aplica a TAMPA, que é melhor do que o FABQ para isso. E aí, beleza, a gente mensurou isso através de pontuações, a gente tem que mensurar também o que é que o paciente tem de sensibilização central. Isso quer dizer, se aquele paciente está com a dor que é injustificada pelos exames de imagem, que é injustificada pela atividade física, o paciente já melhorou a tensão neural, já melhorou o trajeto da dor que era irradiada até o pé, agora está só no glúteo, ou era na coxa, agora está só na lombar, né? Já centralizou a dor, já consegue fazer diversas atividades que ele não fazia, os movimentos da coluna, do quadril estão livres comparado a quando ele chegou, né? Tudo isso está melhorando, mas o paciente ainda não consegue caminhar com o cachorrinho. O paciente ainda não consegue lavar o banheiro, né? Ou seja, todos os aspectos mecânicos e funcionais do paciente estão melhores. Na avaliação a gente tem isso quantificado, mas a percepção individual da dor não está melhor. O paciente acha que está igual, às vezes o paciente acha que está pior ainda. E aí, a gente tem que aplicar esses questionários porque, por exemplo, quando você chega na avaliação, ou na revisão, ou nas revisões mensais e aplica um questionário desse, você tem uma escala de pontos quanto de incapacidade o paciente tem. Por exemplo, eu quero que você me responda aí sobre a intensidade da dor. Eu não tenho dor nesse momento, a dor é muito leve, a dor é moderada, a dor é razoavelmente grande, a dor é muito grande, a dor é a pior que se possa imaginar. Você tem 6 opções para pontuar de 0 a 5 e quantificar. Por exemplo, você falou aí que a dor é muito grande nesse momento. Você vai ter uma pontuação 4 aqui. Depois a gente vem para cuidado pessoal. Eu posso me cuidar sem aumentar a dor? Eu posso me cuidar, mas isso faz aumentar a dor? É doloroso ter que me cuidar e eu faço isso lentamente e com cuidado. Eu preciso de ajuda, mas consigo fazer a maior parte do meu cuidado pessoal. Eu preciso de ajuda todos os dias na maioria dos aspectos relacionados a cuidar de mim mesmo. Eu não me visto, me lavo com dificuldade e fico na cama. Você vê, você tem 6 opções aqui para pontuar de 0 a 5 e vamos dizer que o paciente colocou a pontuação 2. É doloroso ter que cuidar de si mesmo, eu faço isso lentamente com cuidado. Ele ganhou a pontuação 2. E aí tem várias perguntas, são 10 itens para você perguntar para o paciente preencher. E, por exemplo, esse paciente que eu acabei de avaliar, ele ficou com a pontuação de 48%. Esse aqui é o NDI, tá? É o Neck Disability Index, Índice de Incapacidade Cervical. Eu apliquei nesse paciente que tem dor cervical para ter aqui uma escala de incapacidade para quando ele terminar o tratamento eu reaplicar. O questionário está sob minhas mãos, está na minha posse, o paciente não tem mais acesso a ele até o final do tratamento. Aí eu pergunto para você, será que lá
sexta sessão, quando eu terminar o tratamento com esse paciente, na oitava, na 12ª, enfim, a depender de quantas sessões ele tenha que fazer, será que lá ele vai lembrar exatamente do que ele respondeu no primeiro questionário? É óbvio que não, ele não vai lembrar. Então as chances são que quando eu reaplicar esse questionário, ele me fale exatamente sobre o estado atual que ele está, beleza? E aí eu vou ver se a incapacidade dele, que era 48%, que é uma incapacidade severa, uma incapacidade moderada, né? De 20 a 40% é leve, de 40 a 60 é moderada, mais que 60 é severa, né? Então eu tenho que baixar essa incapacidade para baixo de 20. Se eu baixar para baixo de 12, maravilhoso, né? É um resultado absurdamente bom para um tratamento fisioterapêutico, né? Abaixo de 20 já é ótimo, abaixo de 12 é surreal, é sucesso absoluto no seu tratamento para incapacidade, tá? E aí, nessa brincadeira que a gente testa as condições, as diversas estratégias de tratamento no ensaio clínico randomizado, eu vou saber que quando a gente compara RPG com Mackenzie, quando a gente compara Pilates com musculação, quando a gente compara natação com corrida, né? Quando a gente compara pregabalina versus mioflex, codeína versus miozan e por aí vai, não existe diferença entre as intervenções. Caio, você está dizendo que fazer qualquer coisa para o paciente com dor ciática dá resultado comparado à história natural? É isso que a ciência tem mostrado. Mas aí eu te mostro, eu te falo sobre um artigo que o título dele é assim, Does it matter the kind of exercise? Será que o tipo de exercício importa para o tratamento da dor desses pacientes? Qual foi o objetivo desse estudo? Esse estudo pegou pacientes que têm uma característica muito importante, chamado preferência direcional. Preferência direcional é um fenômeno clínico induzido através de um movimento ou de uma posição que é capaz de diminuir os sintomas dos pacientes de forma abrupta, de forma praticamente imediata, e às vezes ele apresenta um fenômeno de centralização. Pegar aquela dor da perna e jogar ela em direção à coluna, pegar aquela dor do braço e jogar em direção ao pescoço, pegar aquela dor abdominal baixa e jogar aquela dor de costela e jogar em direção à torácica, né? Esses pacientes que têm preferência direcional, isto é, algum movimento em uma direção específica da coluna desse paciente com dor ciática, vai conseguir melhorar a percepção de dor dele absurdamente, quase que imediatamente, no intervalo de 3 dias, no máximo 15 dias, tá? Vai ser uma coisa que o paciente vai falar que você é um herói da vida dele. Aproximadamente 66 a 72% dos pacientes com dor ciática, lombar, quadril, de extremidade, apresentam essa característica clínica de preferência direcional. Uma vez que esses pacientes apresentam essa característica clínica, eles devem ser investigados como se fossem pacientes agudos. Não interessa que o cara tem dor há 50 anos. Eu já falei aqui para vocês diversas vezes de um caso, eu postei aí esse final de semana. Esse final de semana eu recebi vários directs, né? E algum deles de haters, desacreditando do nosso trabalho e por aí vai. Aí eu convidei todos eles a irem nos destaques, nos feedbacks, na minha página do Google e ver o que é que os pacientes que passaram por mim acham do trabalho, né? E convidei eles, os seguidores, a se questionarem assim, ó. Você ouviu falar que Caio é um 7'1"? Eu até postei aí nas stories. Uma mulher falando que eu sou um 7'1". Nunca foi paciente, vi o perfil dela tal. Eu falei, caramba, será que ela foi algum paciente que nunca mais voltou, que tá pior? Nunca foi paciente, não conheço, nunca vi mais gordo em minha vida. Brincadeiras à parte. Aí eu falei, olha, seja lá o que forem que falarem do nosso trabalho, do nosso tratamento, venham perguntar para mim, né? Não tirem suas conclusões. Venham aqui nas caixinhas, inclusive deixei uma caixinha agora de perguntas para vocês nos stories, se vocês quiserem ir lá perguntar ou mandar aqui na interrogação, vocês fiquem à vontade. Venham aqui, me perguntem sobre, porque eu vou te falar na cara, ó, para essa condição existe uma possibilidade, para essa condição não é comigo o seu tratamento. Seu tratamento é para psicologia, é para medicina intervencionista, seu tratamento é para
é para educação física, é emagrecimento, é nutrição, né? Essa semana eu postei um caso aí também de uma paciente que foi para a nutricionista, a nutricionista tirou leite e ela nunca mais sentiu dor lombar. Olha que louco, né? Era uma intoxicação intestinal, esqueci o nome do termo que a nutricionista me falou. Era enfim, disbiose, não, esqueci o nome do termo. É uma alteração intestinal que ele tinha, que eu não encontrei nada mecânico no paciente, nenhuma resposta sintomática positiva para quadril e para lombar, a paciente não melhorou. Comecei a fazer perguntas psicossociais para saber se alguma coisa na rotina dele estava alterada, e ele me falou que tomava muito leite, tomava muito Nescau, tal, não sei o que. O rapaz, vai no nutricionista para adequar sua dieta, que você pode estar com alguma alteração intestinal. Como é que tá suas fezes e tal. E ele começou a falar. Ele foi nutricionista, a nutricionista tirou o leite e ela nunca mais teve dor lombar. Olha que louco. Então, cada caso é um caso, né? Então, uma vez que a gente quer pesquisar e quer descobrir se o fisioterapeuta, o médico, está fazendo um tratamento eficaz para a nossa condição de dor lombar, de dor ciática, a gente precisa ficar atento a esses pontos. Dessas perguntas que eu falei e dessas diversas técnicas que parecem não ter efeitos diferentes quando a gente compara uma com a outra. Aí eu venho trazer um dado de um outro artigo aqui que acompanhou esses pacientes com dor ciática por 12 meses e esse estudo tentou comparar o uso de pregabalina, porque pregabalina é uma intervenção que vários médicos usam em pacientes com dor ciática, aqueles antineuríticos, né? Lírica, pregabalina e por aí vai. Se tiver médico aqui assistindo e eu estiver falando merda, pode colocar aqui nos comentários, tá? Sobre a classe do medicamento, enfim, eu não estudo isso. O meu objetivo aqui é saber apenas qual é a intervenção mais utilizada e jogar na PubMed para saber se essa intervenção tem eficácia realmente comprovada para os pacientes com dor ciática. Esse é meu objetivo. E aí esse estudo está falando que não há diferenças entre a história natural de 12 meses e o uso de pregabalina. Geralmente eles usam doses dobradas de pregabalina nos casos iniciais e colocam vitamina B, complexo B, que também tem função antineurítica, e não há eficácia comprovada dessas intervenções no tratamento com dor ciática. Aí o paciente chega para mim com aquele relato, quando eu tomo analgésico, minha dor melhora. O analgésico ele pode ter uma ação central e essa ação central vai relaxar a musculatura. Se o paciente está melhorando de uma dor ciática com analgésico, putz grila, ele tem um componente muscular muito importante, porque o analgésico não vai chegar lá no nervo e vai remielinizar aquele nervo, vai tirar a compressão, o aprisionamento daquele nervo. O analgésico ele vai agir naquela musculatura em volta do nervo e vai diminuir o tônus daquela musculatura. E ao diminuir o tônus, a gente pode ter mais espaço para esse nervo respirar, né? Falando em um termo que seja mais fácil de entender para a população. Então, se o paciente está melhorando com analgésico, o componente dele é muito muscular. Esse paciente tem uma grande chance de responder a qualquer tipo de exercício. Só que aí, voltando para o dado desse estudo, Does It Matter the Kind of Exercise? Esqueci o nome do autor agora. Mas esse estudo, ele pegou os pacientes com preferência direcional, por exemplo, por extensão, colocou extensão em todos esses pacientes e pegou os pacientes que tinham preferência direcional por extensão e colocou flexão em todo mundo. Hoje em dia, eu acho que uma vez que a preferência direcional já está muito bem consolidada, eu acho que o comitê de ética para esse estudo não permitiria um novo estudo como esse, né? Faz sentido? Então, os pacientes que botaram flexão com preferência por extensão pioraram sensivelmente. Os pacientes que tiveram preferência direcional por extensão e fizeram extensão, melhoravam sensivelmente. Então parece, segundo esse ensaio clínico, que o tipo de exercício sim importa. E parece que esses tipos de exercícios de preferência direcional são 12% superior ao efeito placebo. Caio, só 12%? Pessoal, 12% acima do placebo é muita coisa. É muita coisa.
Veja bem, se você pegar um paciente com dor ciática, cegar esse paciente, pegar vários pacientes, dividir em 2 grupos e falar, esse é um novo medicamento desenvolvido pela Merck, indústria farmacêutica, indústria suíça, Bayer, e foi feito para esse tipo de problema. Todos recebem essa informação. Só que um grupo recebe uma cápsula de farinha e o outro grupo recebe o remédio de verdade. O grupo que recebeu a cápsula de farinha vai melhorar 30%. Caio, como assim? Porque o efeito placebo, o efeito da expectativa, o efeito Hawthorne, a regressão para a média, todos os fatores não contextuais vão agir para esse grupo que tomou remédio de mentira. Quando a gente pega pacientes com dor de quadril, de joelho, de tornozelo, com dor de coluna, e separa em 2 grupos para comparar a eficácia de procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, a gente chama de sham surgery, né, que é a cirurgia falsa. Vários grupos de pacientes com dor ciática, um grupo vai para todo o ritual, né, anestesia, incisão cirúrgica, sedação, dissectomia, vai para o quarto de enfermaria para recuperar a cirurgia. O outro grupo, todo o ritual, anestesia, sedação, incisão cirúrgica, não faz a dissectomia, fecha a incisão e vai para a enfermaria. Os 2 grupos, ao longo de 12 meses, melhoram igual. Caio, como assim? Que diabo você está falando? Você está falando que o ritual cirúrgico parece influenciar positivamente no desfecho do paciente? É exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso que as pesquisas mostram. Tem muitas condições que são específicas. A dor irradiada para a perna está sendo causada exatamente pelo aquele disco que está comprimindo o nervo, e fazer uma dissectomia vai melhorar o paciente imediatamente. O paciente só vai melhorar, né? Eu tenho um caso assim aqui no consultório. Fez uma dissectomia, melhorou absurdamente, imediatamente no pós-cirúrgico. Está fazendo atividade física agora. E tem as condições não específicas, que a estrutura não consegue explicar. A estrutura, ela não consegue explicar a dor do paciente. Beleza? Das condições inespecíficas de dor lombar irradiada para a perna, compreendem cerca de 75% a 77% do total dos pacientes com esse tipo de dor. Das condições específicas, que geram alguma radiculopatia, compreendem 10%. Desses pacientes com radiculopatia, menos que 5% precisam de cirurgia. O resto melhora com movimento, melhora com exercício, a médio e longo prazo. Caio, como é que eu vou saber se o meu paciente vai melhorar com exercício? A gente tem alguns testes sensoriais quantitativos que a gente pode fazer. A gente chama de QST, né? Quantitative Sensory Testing, alguma coisa desse tipo. Se eu estiver falando merda, alguém me corrija aqui, por favor. Um desses testes sensoriais quantitativos é a algometria de pressão, né? Você coloca o algômetro de pressão na lombar do paciente, quantifica quantos quilos de força você teve que aplicar para o paciente dizer ai, anota ali, coloca o algômetro de pressão à distância, né? Na tíbia, por exemplo, no ombro, no antebraço. Quando o paciente falar doeu, você anota quantos quilos de força você teve que aplicar naquele tecido para desencadear dor, isto é, para sensibilizar o baroreceptor mecânico periférico, que vai mandar uma informação central para que o paciente detecte que aquela pressão é uma ameaça. Uma vez que ele entenda que aquela pressão é uma ameaça, aí sim ele vai manifestar dor e você está com aquele dado anotado ali. Eu não uso o algômetro de pressão. Enfim, não uso porque, enfim, eu não gosto de... E aí é uma opinião minha, tá, pessoal? A medicina vem se subespecializando e achando cada vez mais procedimentos para quantificar os tipos de dores dos pacientes. Só que isso, ao longo de 2 décadas, não tem surtido efeito na redução de dor e incapacidade, principalmente para dor lombar. Então parece que tem alguma coisa errada nesse avanço tecnológico que a medicina nos propõe. E aí, quando eu falo medicina, eu não falo médico, tá? Eu falo todas as áreas da saúde, saúde em geral. E aí a fisioterapia tem seguido um caminho que me assusta, que é de caçar cada vez mais procedimentos avaliativos, como os testes sensoriais quantitativos,
como termografia, certos exames que o fisioterapeuta, por exemplo, ultrassom diagnóstico, o fisioterapeuta quer fazer também. E a gente sabe que essas alterações de exame não justificam a dor dos pacientes. Então isso me assusta e eu não uso o algômetro por isso. Eu prefiro pegar a escala natural, a escala de dor analógica de 0 a 10. O paciente me diz com quanto dor tá, eu pego as referências mecânicas dele, deslocar para um lado, dói, não dói, dói até onde, qual a localização da dor, deslocar para o outro, dobrar para trás, dobrar para frente, agachar, saltar, dobrar para pegar um objeto no chão, anoto tudo que o paciente sente. E aí como é que eu sei se o paciente vai responder exercício? Eu começo a fazer exercícios inespecíficos com eles. Ah, mas se o paciente não aguentar fazer o exercício no local que dói, tá tudo bem, eu começo a fazer exercícios à distância, não tem problema. Eu quero testar o controle inibitório nocivo difuso, a CPM, Condition Pain Modulation, que eu quero saber se esse paciente tem a capacidade endógena do cérebro liberar analgésicos na corrente sanguínea ou não. É isso que eu quero saber, somente isso que eu quero saber. Uma vez que eu quero saber sobre a CPM do paciente, eu coloco ele para fazer polichinelos. Começa a fazer polichinelo, repete, repete, repete. Começa a fazer agachamentos, repete, repete, repete. Faz flexões de braço, isso. Faz corrida simulada, pula aí na cama elástica, sobe na bike, pedala 10 minutos, mais força, mais intenso. Aí, uma vez que o paciente para cerca de 10 a 15 minutos de exercícios inespecíficos, eu pergunto para ele como é que tá a dor. Se ele me disser que tá melhor, é o que a maioria me fala, eu consigo provar para ele que o sistema nervoso central dele está íntegro, que ele responde a movimento, que ele tem que fazer exercício no mínimo 4 vezes por semana por mais de 30 minutos para combater a rigidez e gerar neuromodulação induzida por exercício. Caio, o que é que você soma mais a exercício? Terapia manual também gera neuromodulação. Só que quando a gente quer comparar a terapia manual, a acupuntura versus exercício, o que é que o paciente consegue fazer sem mim? Exercício, né? Movimento específico. A acupuntura ele depende de mim, a terapia manual ele depende de mim, verdade ou não? Então, se fosse sua mãe e se fosse sua mãe e você tivesse gastando uma nota, 500 conto por sessão no profissional, você ia querer que o profissional usasse terapias que deixassem sua mãe dependente do tratamento ou independente do tratamento? Me fala aí nos comentários. Você preferia que o profissional cobra 500 conto para você por visita, R$550 por visita. Você ia querer que esse profissional atendesse sua mãe, deixasse ela dependente da terapia ou independente da terapia? Provavelmente independente, né? Para você fazer menos sessões e para sua mãe conseguir fazer coisas sozinhas sem o profissional. Então, comparando terapia manual, acupuntura, RPG, pilates, exercício de musculação, natação, né? Movimento específico. O que é que o paciente consegue fazer só movimento específico? Natação se ele tiver uma piscina, musculação se ele já tiver uma orientação, que ele já souber fazer. O paciente consegue fazer só o movimento. Então, na triagem da avaliação, o profissional ele tem que prescrever movimento para você. Se ele não prescrever movimento, ele provavelmente está suspeitando de uma condição específica e você tem que questionar ele o que é. O que você suspeita que é o meu problema? Né? E aí ele vai te dizer, olha, você não respondeu aos testes de movimento, você não teve melhora imediata durante as intervenções, parece que o seu sistema nervoso central está adaptado a essa condição de longo período de dor, você provavelmente precisa de mais profissionais do que a mim sozinho, você precisa de mim, de uma psicóloga TCC, de um médico para lhe medicar, porque o efeito da medicação vai ajudar a gente a fazer mais movimento a médio e longo prazo. Médio e longo prazo, 3, 6 meses até 1 ano, tá? 3, 6 meses até 1 ano. Médio e longo prazo, o seu sistema endógeno vai restabelecer. Eu suspeito que você esteja com a radiculopatia que não responde mecanicamente. E isso demora com a história natural para se resolver, cerca de 12 meses. Esse formigamento no pé, essa dormência na perna. Então essa é a minha suspeita, essa é a minha opinião.
Agora, na maioria dos casos não é isso. Na maioria dos casos o paciente responde exercício ali imediatamente nos testes sensoriais quantitativos, diminui o limiar de dor, né? Você precisa exercer mais pressão no agômetro no mesmo local para ele sentir a mesma dor. Você percebe que a capacidade do paciente dobrar para frente, dobrar para trás, inclinar para o lado, melhora imediatamente depois do seu programa de exercícios. Você percebe tudo isso. Então essa é a grande maioria, 66 a 72% dos pacientes. Então por isso que a gente fala, não interessa qual é o seu tempo de dor, não interessa qual é o seu diagnóstico, não interessa qual é a sua idade, você tem a chance de estar nesse grupo verdinho de pacientes que melhoram com o movimento. E aí, inicialmente, para tratamento, não treinamento. Treinamento é educação física, tratamento, fisioterapia. Inicialmente, para tratamento por base de movimento, consulte um fisioterapeuta musculoesquelético. Assim que for possível, ele vai te encaminhar para um educador físico para fazer atividade física de uma forma controlada, periodizada, com todas aquelas variáveis de fisiologia que eles entendem muito, né? A qualquer momento, se você não estiver respondendo ao tratamento, ele vai te encaminhar para um médico intervencionista em dor, para você usar medicação, usar injeção, usar corticoide. Tem caso que precisa, não tem pra onde correr. A qualquer momento a gente vai precisar encaminhar você para um psicólogo. E o psicólogo não pode ser qualquer psicólogo, precisa ser um psicólogo que trabalhe com terapia cognitiva comportamental, porque a dor gera pensamento automático, a dor gera emoção, que altera o comportamento, que gera medo de movimento, e o fisioterapeuta não tem habilidade suficiente para tratar essas estratégias, para usar essas estratégias cognitivas com o paciente. E o paciente não entende, o paciente acha que a gente está falando que ele é maluco. Então você tem que ter muito cuidado. E aí eu trago aqui a importância de você aplicar questionários. Por que é importante? Por que é importante você aplicar um questionário desse nos pacientes? Porque quando o paciente tem dor crônica, a gente tem alterações nas vias neurológicas de percepção da dor. Então, trato córtico-espinal lateral, enfim, a maioria dos tratos que conduzem as informações dolorosas, a maioria dos tratos medulares, eles têm alteração no seu funcionamento. A nossa substância cinzenta entra em hipotrofia ou em atrofia. A gente tem hipertrofia de estruturas cerebrais que fazem as sinapses, que percebem a ameaça de movimento. Por exemplo, se uma faca cair no chão, a zoadinha da faca faz o paciente tomar um susto absurdo. E esse susto trava a cervical, né? O paciente pode estar com a sensibilização central. Então, como essas vias cerebrais estão alteradas, você testou a tensão neural, comparou no final do tratamento, o paciente está levantando a perna muito mais do que o início, com muito menos dor. Dobrar para frente está muito melhor, dobrar para trás está muito melhor, inclinar para o lado está muito melhor, inclinar para o outro está muito melhor. A dor que era irradiada na perna, está na coxa ou está no bumbum, está subindo, ele está respondendo ao tratamento. Só que aí quando você pergunta para o paciente, você tem 4 opções para mim. Eu quero que você me diga, comparado com o início do tratamento, quando você chegou aqui, se você está melhor, se você está pior, se você está igual ou se sua dor mudou de lugar. O paciente não consegue te dar essas 4 opções. Ele começa a contar história, e é toda aquela história que você já sabe e que ele já te contou em todas as sessões. Quando o paciente está com dificuldade para definir o que está acontecendo com ele, com todos os quadros mecânicos melhores, a gente tem uma alteração da percepção de dor. E essas alterações de percepção de dor podem estar sendo influenciadas por fatores cognitivos, emocionais, pensamentos automáticos, comportamentos, situações que gerem déficit de atenção, personalidade, motivação, aspectos que são completamente psicossociais. Quando você tiver um paciente que está melhorando tudo na sua frente, que você tem vídeo de como ele chegou, você tem vídeo de como ele está, todas as referências funcionais do paciente estão melhores, mas ele está te dizendo que está igual, quiçá que está pior, a gente sabe
que não é a gente que vai ajudar mais esse paciente. Quem vai ajudar mais esse paciente a partir de agora é o psicólogo. E é o psicólogo terapeuta cognitivo comportamental, não é qualquer um. Porque tem gente que fala, eu faço terapia. Qual é a linha do seu psicólogo? Aí o paciente não sabe nem dizer qual é a linha do psicólogo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Assim como você rodou o mundo todo, entre aspas, né? Vários profissionais para chegar em mim como fisioterapeuta, não vai ser o primeiro psicólogo que você vai achar que vai ser o psicólogo ideal para você. Assim como você passou por vários médicos até encontrar esse médico que foi super bom para você, super legal, super explicou tudo direitinho, você se adaptou muito bem aos remédios que ele passou. Não vai ser de cara que você vai encontrar um médico que vai ajudar você. E uma coisa que a gente tem que perceber também é que às vezes esse paciente está com controle de loco externo. O que é isso, Caio? Controle de loco externo é quando o paciente acha que o profissional da saúde pelo qual ele paga ou consulta vai resolver o problema dele. Controle de loco interno é quando o paciente sabe que ele tem que fazer alguma coisa para resolver o problema dele e que o profissional está ali somente para orientar. Somente para orientar, nada mais do que isso. Pacientes que têm controle de loco externo têm barreiras de recuperação. Hoje eu vou postar um vídeo sobre barreiras de recuperação de hierarquias profissionais, tá? Fiquem atentos ao feed aí. O paciente que tem controle de loco interno, ele tem muito menos barreira de recuperação. Ele tem muito menos medo, ele tem muito menos comportamento de medo e evitação, né? Ele não fica tremendo para dobrar o tronco. Ele não fica por exemplo, você nem fez o movimento ainda com o paciente, por exemplo, teste de tensão neural, né? O paciente já tá assim, ó, a testa toda franzida, já tá esperando a dor acontecer. Isso é um comportamento que é aprendido. Isso é aprendizagem. O paciente está com um comportamento de antecipação da experiência de dor. E aí você vai ter que ter estratégia cognitiva para lidar com isso. Caio, como é que você faz? É o seguinte, toda vez que a gente tem uma experiência de dor, tem uma live anterior aí que eu falei sobre a situação de mala do carro, né? Toda vez que a gente tem uma experiência de dor, nosso cérebro abre uma gavetinha e armazena aquela experiência. Como assim, Caio? Exemplo, você foi viajar e aí você tirou a mala do carro e travou a coluna. O cérebro condiciona aquilo ali. Ele abre a gaveta e grava aquela experiência. Naquele momento de travar, você tinha brigado com seu marido porque eles combinaram de tirar férias juntos e você não conseguiu tirar férias na mesma época que ele. Você tá indo e ele continuou trabalhando, né? Tem uma briga no relacionamento ali. Naquele momento você estava viajando para um local a contragosto porque a pandemia desorganizou as passagens aéreas, você teve que ter um problema com a companhia aérea e tal, e você acabou indo para um lugar que não era o que você queria. Você está casada, sei lá, 15 anos, sempre sonhou em ter sua casa própria, faz o seu investimento, consegue ter a sua casa própria agora com 15 anos de casado, e a obra estava para ser entregue com 4 meses, você já está há 1 ano e 6 meses e a obra não acabou. Todas essas circunstâncias foram armazenadas nessa gavetinha do cérebro junto com o travamento para pegar a mala. Só que o que é palpável para você? O que é que o seu inconsciente pega? Travar a mala é perigoso, dobrar o tronco e puxar um peso é perigoso. Então você esquece tudo que estava acontecendo ao seu redor e armazena essa experiência. Dobrar o tronco é perigoso, é perigoso, é perigoso. Começa a ter um comportamento motor alterado, sua musculatura eretora fica super dura, super rígida, super mal funcionante. E aí você passa por profissionais que te dizem a mesma coisa. Dobrar o tronco é ruim, vai bater o nervo, vai pinçar o disco, sua hérnia vai aumentar, você pode ficar cadeirante. Você reforça todo esse comportamento de medo e evitação. Então, quando o profissional te fala isso, essas coisas, você sabe que você não está sendo tratado baseado em evidência. Você descobre, esse cara aqui está tratando baseado no achismo. Eu vou até tentar fazer umas 4, 5 sessões, mas se eu não ver resultado, eu vou trocar de profissional. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Por quê? Porque nessa experiência que você armazenou, quando você chega aqui, eu passo 3, 4 sessões só conversando com você até você assumir que dobrar o tronco não é perigoso.
Quando você começa a ter a experiência de repetição de dobrar o tronco, sem as circunstâncias que estavam naquela primeira experiência, o cérebro abre aquela gavetinha e começa a ver que aquilo não é tão ameaçador. Ele começa a relaxar a musculatura, você começa a ver que você está dobrando e não está machucando, está ficando cada vez mais fácil de você fazer o movimento. Então, eu não conheço nenhum tratamento que seja efetivo para dor, para ansiedade, para medo, para catastrofização, que não expõe o paciente gradativamente aos problemas que ele está sentindo. Como assim, Caio? Vamos lá, você não consegue carregar seu filho no colo, você vem aqui com dor no ombro por causa disso. Se eu não colocar você gradativamente para pegar algum peso que mimetize o seu filho carregado no colo, você não está sendo tratado baseado em evidência. Você está com ansiedade porque você tem medo de voar. Se você está indo para a psicóloga para tratar a ansiedade e a psicóloga não está usando uma estratégia cognitiva que mimetize as situações de um voo, você não está sendo tratada com psicologia baseada em evidência, você está sendo tratada em empirismo. Porque o segredo para reabilitação, o segredo para tratamento de dor e ansiedade é exposição gradativa. A sua mente, ela não consegue distinguir se é realidade ou se é imaginação. Isto é, se você ficar na frente do espelho aqui, fazendo uma cara feia, muita raiva, com 2 minutos fazendo a cara feia, toda a sua fisiologia hormonal muda e você começa a ter pensamentos compatíveis com aquela emoção que você está fazendo o seu comportamento desencadear. As emoções geram comportamentos, os comportamentos também geram emoções. Se você ficar de frente para o espelho e ficar aqui sorrindo, e aí, tudo bem? Como tá você? Caramba, você é bonito, tá grisalho demais, tal. 2 minutos fazendo isso, sua fisiologia toda muda imediatamente, porque o comportamento, a atitude geram emoções e pensamentos e vice-versa. Faz sentido? Faz sentido? Deixa um foguetinho nos comentários aí. Então, quando você está fazendo tratamento, que você está percebendo que não está sendo exposto gradativamente ao que você não consegue fazer, seja dobrar o tronco, seja correr, seja pedalar, seja movimentos da natação, que você não está fazendo por causa de dor, seja movimentos do seu pescoço para ajeitar a cadeirinha do bebê no fundo do carro, né? Você vira, vai ajeitar a cadeirinha e você não está sendo exposto a esse movimento de rotação do tronco. Você está com medo de dirigir porque, sei lá, seu pai, Deus livre e guarde, faleceu com um acidente de carro. Se na terapia ela não estiver te expondo gradativamente a isso, não é psicologia baseada em evidência. Se o fisioterapeuta não estiver te expondo ao que você não está conseguindo fazer, não é fisioterapia baseada em evidência. Se o médico não te sugerir um remédio que tenha eficácia comprovada, por exemplo, cloroquina para Covid, ele não está tratando baseado em evidência. A mesma coisa é dor. Pregabalina não tem evidência. Pregabalina não tem evidência de melhora de dor ciática. E é o remédio mais indicado para os profissionais. Aí é muito complicado, porque a gente sabe que laboratórios farmacêuticos, indústrias farmacêuticas passam comissão por prescrição de medicamentos específicos para todos esses profissionais da saúde, né? Pagam congressos, viagens, estadias com a família toda para congresso que a indústria farmacêutica promove para que ele prescreva esse tipo de medicamento para você. Existem vários problemas com próteses, com aparelhos de cirurgia. Tem várias coisas que exigem, que a gente sabe que tem superfaturamentos nesse processo. Então, às vezes o profissional só está pensando nele, só está pensando em ganhar, não está pensando em você nem um minuto. Então, o grande questionamento para você saber se você está sendo tratado com base em evidência ou não é: doutor, o que do seu tratamento eu consigo fazer sozinho sem a sua ajuda? Essa é a pergunta. Se o profissional gaguejar na sua frente, amiga, ele vai fazer com que você fique dependente pro resto da vida do tratamento dele. Se o profissional te mostrar um tratamento baseado em evidência, que te dê independência, que você não dependa dele, que progressivamente você vai melhorando, aí sim você está no profissional certo. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje.
Obrigado a todos que compareceram aí à live. Vou deixar salva. Se vocês tiverem dúvidas, vocês jogam lá na caixinha dos stories, beleza? Grande abraço. Movimento é vida.